Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de função do primeiro grau. Só relembrando que a gente viu na aula anterior. Nós vimos a forma geral de uma função do primeiro grau, né? Toda função do primeiro grau da forma f de x igual a x mais b, com a diferente de zero. Esse a é chamado de coeficiente angular, esse b é chamado de coeficiente linear, tá certo? Nós vimos também que o gráfico de uma função do primeiro grau sempre vai dar uma reta, né? Se você for construir o gráfico de uma função do primeiro grau, você vai encontrar uma reta. A reta pode passar pela origem ou pode não passar. Caso passe pela origem, nós vamos chamá-la de função linear, né? Que é uma função linear, uma função do primeiro grau em que o gráfico dela passa pela origem, ponto 0, 0. E ela pode também não passar pela origem. Caso ela não passe, nós vamos chamá-la de função afim, tá certo? Quem diz se uma função é afim ou linear, nós vimos também que era o coeficiente linear, né? O coeficiente b, se o b for 0, ela é linear, se o b for diferente de 0, ela é afim. O que mais, Evelyn, que nós vimos? Nós vimos também sobre o coeficiente angular, que é aquela letrinha A, f de x igual a x mais b. Aquele azinho é importante em que sentido? Em saber se a função é crescente ou decrescente. Se o a for maior que 0, for um número positivo, nós dizemos que a função é crescente. Se o a for menor que 0, negativo, nós dizemos que a função é decrescente. Então, a importância do coeficiente angular é dizer se a função é crescente ou decrescente. Tá certo? Riveline, agora? Bem, agora a gente vai dar continuidade aqui aos nossos conceitos. Vamos aqui para a lousa, depois a gente começa a resolver exercícios. Então, vamos lá. O domínio de f de x igual a x mais b são os reais. E a imagem de f de x igual a x mais b também são os reais. Olha, se você imaginar aqui o gráfico de uma função, plano cartesiano x e y, você tem uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Quem é o domínio da função? O domínio da função, como nós vimos em aulas anteriores, são os valores que o x pode assumir. Então, quais são os valores que o x pode assumir? Qualquer valor real, tá certo? Não tem nada que impeça esse x aqui de ser um número positivo, negativo, fracionário, nada, irracional. Então, qualquer número real, o x pode assumir. Logo, o domínio da função são os reais. Riveline, a imagem. A imagem, como nós vimos em aulas anteriores, são os valores que o y pode assumir. Então, o y, ou f de x, pode assumir qualquer valor real. Então, a imagem da minha função são os reais. Então, a função do primeiro grau é um valor que associa um valor x real a um determinado valor y também real. Então, domínios reais, imagem, os reais. Joia, vamos para frente. O que a gente precisa saber mais? Aqui eu coloquei algumas observações só para a gente não esquecer, tá certo? Primeira observação. Na função f de x igual a x mais b, ou seja, na função do primeiro grau, as constantes a e b são chamadas, respectivamente, de coeficiente angular, né, que é o a, e coeficiente linear da reta, que é o b, tá certo? Então, não esquecer disso. O a é o coeficiente angular, o b é o coeficiente linear. Segunda observação. Se b for 0, a função pode ser chamada de linear. Ou seja, o gráfico dela vai passar pela origem. Então, quando é que uma função do primeiro grau tem o seu gráfico passando pela origem? Quando b for igual a 0. Se o b for diferente de 0, só lembrando, o gráfico também é uma reta, só que ela não vai passar pela origem. E nós vamos chamá-la, né, de função afim. Terceira observação importante. Quando não for mencionado sobre o domínio de uma função, ele será o conjunto dos números reais. Então, qualquer função do primeiro grau em que não seja mencionado o domínio, então subtende-se que aquela função tem como domínio os números reais. Já?
Vamos para frente. Função identidade. A função identidade é uma função linear que passa pela origem, tá certo? Mas ela tem uma particularidade. A expressão que gera uma função identidade é a expressão do tipo f de x igual a x. Então, a função f de domínio real e contra domínio real, definida por f de x igual a f de x igual a x, tá certo? F de x igual a x, ela é chamada de função identidade. E seu gráfico é a reta bissetriz dos quadrantes ímpares, primeiro e quarto. Então, uma função importante, f de x igual a x, por quê? Está aqui ela, né? Ela é uma função linear, ou seja, ela passa pela origem e ela associa a cada valor de x um determinado valor de y, tal que esse valor de y é exatamente igual ao valor de x. Ou seja, se essa coordenada aqui for 1, essa coordenada f de x também será igual a 1. Se essa coordenada bem aqui assim, ó, for 2, essa outra coordenada também será 2. Ou seja, ela associa dois valores tais que a cada valor de x, ela associa um f de x igual ao valor de x que você escolheu. Tá certo? Então, por isso que esse ângulozinho aqui é um ângulo de 45 graus. Ele produz um triângulo isósceles, ó. Triângulo retângulo isósceles, em que esse cateto, que são as coordenadas de x, ó, é igual a esse outro cateto, que são as coordenadas de y. Então, essa função identidade, f de x igual a x, ela gera uma função que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Você tem aqui o primeiro quadrante e você tem aqui o segundo quadrante. Então, f de x igual a x é uma função linear que define a bissetriz dos quadrantes ímpares, tá certo? Então, vamos lá. Para frente. Estudo do sinal da função. Y igual a x mais b. Ou seja, estudo do sinal de uma função do primeiro grau. Y igual a x mais b. Para estudar o sinal da função, aliás, vamos primeiro entender o que é estudar o sinal da função. Estudar o sinal de uma função nada mais é do que determinar para quais valores de x a minha função é negativa, y é menor que zero, ou a minha função é nula, ou a minha função é positiva. Então, quando você fala em estudar o sinal da função, é você dizer para quais valores do domínio, para quais valores de x, a minha função é negativa, ou seja, menor que zero, a minha função é nula ou ela é maior que zero. Temos dois casos a considerar. Antes de falar desses dois casos, vamos ver aqui uma coisa. Rivelino, estudar o sinal de uma função depende de quê? Bem, estudar o sinal da função vai depender da raiz dessa função. Como assim? Vamos lá. Vamos ver o gráfico de uma função do primeiro grau. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. O ponto da reta em que ela toca o eixo do x, o local da reta em que a minha função toca o eixo do x, é chamado de raiz da função. Então, esse pontinho aqui é a raiz da minha função. É neste ponto que a reta toca o eixo do x que nós localizamos a raiz da função. E esse ponto ele tem uma particularidade. Para esse valor de x aqui, o meu valor de y vale zero. Né? Quando a gente lembra dos localização de pontos num plano cartesiano, qualquer ponto sobre o eixo dos x tem coordenada y nula. Qualquer ponto sobre o eixo dos y tem coordenada x nula. Então, esse pontinho aqui é a raiz da minha função. Rivelino, como é que eu descubro a raiz de uma função? Ora, se a função é do primeiro grau, f de x igual a x mais b,
esse pontinho aqui vai ser aquele valor de x para o qual o y vale 0. Então, você vai pegar o f de x igual a 0. Então, vai ficar 0 igual a ax mais b. Se 0 é igual a ax mais b, nós temos que ax mais b é igual a 0. Logo, ax igual a menos b, x igual a menos b sobre a. Então, a raiz de uma função do primeiro grau é x igual a menos b sobre a. Então, este pontinho aqui tem coordenadas menos b sobre a e 0. Então, quando você for estudar o sinal da função, esse ponto vai ser de fundamental importância. Por que, Rivelino? Porque a partir desse ponto é que você vai dizer onde é que a função vai ser positiva, negativa ou nula, tá certo? Então, vamos lá. Qual é o primeiro caso? Bem, o primeiro caso é você ter um a maior que 0, a função ser crescente. Então, está aqui a minha raiz, ó. Você tem uma função, né, ó, do primeiro grau. Por que eu sei que é do primeiro grau, Rivelino? Porque o gráfico é uma reta. É uma função afim, né, ó. O gráfico toca, não passa pela origem. Se ela é do primeiro grau, o formato dela, a forma geral é f de x igual a ax mais b. E a raiz dela está bem aqui, ó. Pronto. A raiz dela é menos b sobre a. Então, esse pontinho aqui é o ponto que eu estava falando. Menos b sobre a. E o que é estudar o sinal da função? Olha, se essa função é crescente, observe o seguinte. Depois da raiz, as minhas imagens vão, ó, crescendo positivamente. Então, para qualquer valor de x que eu pegue depois da raiz, as minhas imagens são números positivos. Aqui é só dobrar e procurar a imagem lá no gráfico, no eixo dos y. Ó. Joia, Rivelino. E antes da raiz? Antes da raiz, as minhas imagens são números negativos. Ó. É só você descer a setinha e procurar a imagem no eixo dos y. Então, como é que eu estudo o sinal da função? Fácil. Nesse caso, temos se x menor que menos b sobre a, para qualquer valor de x, menor que menos b sobre a, que é a raiz, as minhas imagens, os meus valores de y, são todos negativos. Então, se x menor que menos b sobre a, então y é menor do que 0, ou seja, negativo. Se x for igual a menos b sobre a, se o meu valor de x for trocado por menos b sobre a, ora, menos b sobre a é a raiz. Então, o meu valor de y vai ser 0. Então, se x igual a menos b sobre a, então y vale 0. E se x for maior que menos b sobre a, para valores de x maiores do que a raiz, o que é que acontece com a imagem? A imagem é positiva. Então, para qualquer valor de x depois da raiz, a minha imagem é positiva. Então, para x maior que menos b sobre a, y vai ser maior do que 0. Joia? Então, esse é o nosso primeiro caso do estudo dos sinais. É o caso em que uma função tem um a maior que 0, ou seja, a função é uma função crescente. Então, para cada intervalo de x, você tem um valor para y. Tá certo? Então, moçada, foi o que a gente viu até agora, né? Foi o que nós acrescentamos nessa aula. Nós acrescentamos algumas observações importantes, falamos de domínio e imagem de uma função do primeiro grau e começamos ao estudo dos sinais de uma função do primeiro grau. E nós vimos também que o estudo dos sinais depende exclusivamente da raiz da função do primeiro grau, tá certo? E essa raiz é dada pelo número menos b sobre a. A gente volta daqui a pouco para estudar o segundo caso. Estudou o primeiro caso do estudo. A gente viu o primeiro caso do estudo dos sinais, em que a função era crescente. Na próxima aula a gente vai ver o caso em que a função é decrescente e a gente já vai começar a resolver exercícios. Então, até daqui a pouco. Até mais. Valeu.